Você só pode cortar um diamante usando outro diamante. Ele é o material natural mais duro do nosso planeta. Entre retirar a pedra do solo e os produtos acabados que você vê nas joalherias, um diamante passa por um processo complexo. Antes de facetá-la, é necessário analisar qual é o melhor formato para cada pedra, para que não se desperdice muito material. Uma cidade na Noruega, Sommarøy, localizada ao norte do Círculo Polar Ártico, quer se tornar a primeira zona livre de tempo do mundo. O sol não se põe lá entre 18 de maio e 26 de julho. Os moradores não querem seguir o conceito clássico de tempo, a fim de aproveitar ao máximo suas 24 horas. Como eles têm luz do dia constante, não podem agir como o resto do mundo. Às vezes, você pode ver as pessoas jogando futebol no meio da noite lá, ou cortando a grama e pintando casas às 2 da manhã. A torre inclinada de Pisa é inclinada porque o solo sob a superfície do prédio é muito macio. Isso deve ter frustrado as pessoas que a construíram, mas eles acabaram descobrindo que o solo macio é parte da razão pela qual a torre é mais segura contra terremotos. Devido à suavidade do solo e à rigidez e altura da torre, ela não sofre com as vibrações de terremotos. Então, a razão pela qual a torre está inclinada é exatamente a mesma porque ela ainda está de pé, mesmo em uma posição tão incomum. Você não vê escuro como breu em uma sala escura como breu. Na verdade, este é um fenômeno específico gerado pela retina ou suas conexões com o cérebro, onde vemos luz escura, ou como as pessoas também se referem a isso, cinza do cérebro. É um fundo cinza escuro que vemos na ausência de luz. E alguns até chamam isso de ruído visual, já que é como um campo de pequenos pontos pretos e brancos em constante mudança. A melancia é definitivamente uma das frutas mais refrescantes e hidratantes, principalmente nos dias quentes de verão. Mas se você experimentar alguns doces com sabor de melancia, como gomas ou balas, eles geralmente são azedos ou muito, muito doces. Eles não são como a melancia real. É basicamente impossível replicar o ótimo sabor da melancia em um doce. Isso porque seus principais compostos químicos são raros e o sabor artificial da melancia usa misturas de sabores artificiais sintéticos baratos. Fazer aromatizantes realistas de alta qualidade para doces e sucos é possível, mas custaria muito às empresas. Algumas pessoas adoram o sabor falso de melancia, mas a maioria se apega à sua percepção de como esse sabor deveria ser e não curte o falso. Por que há uma data de validade na garrafa de água? Claro que a água não ficará ruim, assim como o sal ou o açúcar, mas mesmo que a água não faça mal, a garrafa de plástico pode fazer. Quando expira, o plástico libera produtos químicos na água. Não tornará a água tóxica, mas pode alterar o sabor, então você não terá mais a água fresca da montanha que esperava. Outra razão para a data de validade da água engarrafada é que há uma regra que todos os produtos alimentícios consumíveis, incluindo água, precisam ter uma data de validade. Além disso, muitas empresas que produzem essas garrafas usam as mesmas máquinas para engarrafar refrigerantes e algumas outras bebidas, e estes expiram. Assim, é muito mais fácil colocar um carimbo em todas as garrafas, sendo necessário ou não, do que comprar novas máquinas especiais apenas para garrafas de água. As impressões digitais não são apenas algo exclusivo dos humanos. Gorilas e chimpanzés também têm sulcos finos nas pontas dos dedos. Eles também parecem ser únicos para os indivíduos. Então, provavelmente, nós herdamos isso de um ancestral comum. Por que usam em efeitos especiais uma tela verde e não de outra cor? Quando você filma alguém na frente de uma tela verde, se trata de uma técnica conhecida como chroma key. A cor verde é filtrada digitalmente para que você possa substituí-la por qualquer filmagem que deseja adicionar. Se o personagem que você está filmando estiver vestindo algo verde, a imagem de fundo também preencherá isso. É por isso que dá a impressão de que a pessoa que você está filmando tem buracos. O verde funciona bem, pois lembra menos os tons de pele humana. Por que você se sente tonto depois de girar? Existem pelos que revestem a lateral de pequenos tubos cheios de fluidos localizados no ouvido interno. Quando você move a cabeça, esses pelos detectam a aceleração, ou seja, uma mudança na velocidade de um determinado objeto. Se você girar por tempo suficiente, seu cérebro não consegue lidar com os constantes sinais de mudança de direção do seu ouvido, e a maneira como ele se ajusta é zerando-os. No momento em que você para, seus ouvidos relatam o giro zero corretamente, mas seu cérebro ainda está no modo em que cancela isso ativamente. Na verdade, ele pensa que você começou a girar na direção oposta. Mas então, como os patinadores no gelo podem fazer todas aquelas piruetas incríveis no gelo sem se sentirem tontos? Ao fazer uma pirueta, eles fixam os olhos em um ponto fixo e o mantêm assim.
Eles giram a cabeça muito rapidamente quando não conseguem torcer mais o pescoço. Seus giros são muito velozes, então eles treinam para superar a sensação de tontura e aprender a manter os olhos na horizontal. Dessa forma, a visão está girando em torno de apenas um eixo. As estrelas de nêutrons não são tão pesadas, elas são apenas realmente densas. Tão densas que apenas uma colher de chá de uma estrela de nêutrons pesaria 1 bilhão de toneladas. Elas são o tipo de estrela mais denso e menor que conhecemos. Imagine espremer 1,4 vezes a massa do nosso Sol em uma esfera não maior que 10 km de diâmetro. Essas estrelas são densas devido à maneira como se formam. O equilíbrio entre um processo de pressão externa em seu núcleo e a força gravitacional que tenta contrair uma estrela a mantém unida. Quando ela perde seu suprimento de combustível, a gravidade vence, contrai a estrela e, por fim, a faz entrar em colapso. Quando estrelas entre 8 e 20 massas do Sol colapsam, seu núcleo é comprimido, tornando-se super denso. Suas camadas externas se recuperam e BAM! Aqui está uma supernova. Ela deixa para trás uma estrela de nêutrons extremamente densa. Se uma estrela tem 20 massas solares ou até mais, o núcleo não colapsa em uma estrela de nêutrons, mas em um buraco negro. Quando você passa um dia na praia jogando vôlei, nadando ou fazendo outras atividades físicas, sabe que ficará exausto no final do dia. Mas mesmo quando você passa um dia inteiro relaxando, provavelmente acabará com o mesmo sono. Seu corpo fica muito cansado porque ainda está fazendo muito, mesmo que você não possa ver. Primeiro, está sempre trabalhando para manter sua temperatura interna. Quando está quente lá fora, isso requer muito mais esforço. E seu corpo esfria de uma forma que dilata seus vasos sanguíneos, aumentando o fluxo sanguíneo para ajudar o sangue a se aproximar da pele. Por lá, pode descarregar o excesso de calor. É também por isso que algumas pessoas coram quando estão com calor. Você sua mais quando está quente lá fora, novamente para reduzir a temperatura, e sua taxa metabólica e cardíaca aumentam. Então você perde muita energia mesmo se estiver apenas descansando na praia. Por que os animais têm pupilas de formatos diferentes? A pupila é um orifício na íris do olho que permite que a luz passe para a retina. Os músculos da íris alteram o tamanho da pupila, o que afeta a quantidade de luz que passa. Como nossos músculos são colocados em um anel que se contrai igualmente em direção ao centro, nossas pupilas são redondas. Isso traz alguns benefícios, como um foco consistente em todo o campo de visão. Mas pupilas circulares são incapazes de se contrair tão firmemente quanto algumas outras formas de pupila. Animais que caçam, ou que são presas de animais maiores, evoluíram para ter olhos grandes e sensíveis à noite. A luz do dia é simplesmente esmagadora para eles. Por isso, eles têm um conjunto extra de músculos que puxam a pupila em uma forma de fenda estreita na luz do dia. Em Constantinopla, uma esposa poderia pedir o divórcio caso seu marido não lhe fornecesse café suficiente. De acordo com os padrões da indústria, você precisa de cerca de 56 grãos de café para fazer uma única dose. Beethoven, sim, estou falando de um dos principais hitmakers de todos os tempos, contava 60 grãos exatos para preparar seu café da manhã. Acho que foi mais um ritual do que uma receita específica. Ei, você tem algum ritual para o seu café da manhã? Outro hitmaker, Johann Sebastian Bach, até dedicou uma cantata ao café, que ele chamou de Coffee Cantata. Bem direto, né? A cantata fala sobre a dependência de café. Mesmo que o café preto seja supostamente o tipo mais comum, quase todo mundo experimentou o cappuccino pelo menos uma vez. Aliás, ele ganhou esse nome por causa da cor final que a bebida tem. É um tom acastanhado suave muito parecido com a cor do manto capuchinho. Além disso, o roupão tem capuz, e a palavra capuz se traduz em italiano como cappuccio. Agora o nome finalmente faz sentido. Aqueles que não gostam de perder tempo preparando café geralmente optam pela variedade instantânea. Vamos dar um parabéns ao café instantâneo. Em breve ele completará 116 anos. Ele foi inventado em 1907 e até a década de 1970 muitos consumidores o criticavam por ter um sabor inferior. No entanto, na década de 1970 a tecnologia mudou e os fabricantes afirmaram que o gosto era de um café que tinha acabado de ser feito. Além disso, o café instantâneo criou outra coisa popular, as máquinas de venda automática de café. O primeiro protótipo foi inventado em 1947, e essas máquinas estão conosco desde a década de 1950. Existem também alguns produtos com os quais você realmente não deseja combinar café. Número 1. Carne. A lógica é simples. O café pode absorver zinco no corpo, portanto não é a melhor escolha tomar café depois de pegar algo que contenha zinco. Estou falando de carne vermelha, ostras e feijão.
Número 2. Comida frita. Esses pratos tendem a conter muitas das chamadas gorduras ruins. Uma vez que você os combina com a cafeína, essa mistura aumenta os níveis de colesterol em seu corpo. O número 3 pode surpreender, mas ainda assim, café e leite não são a melhor combinação. O café não deixa o cálcio ser absorvido, então, tecnicamente, você não obtém muitos nutrientes do leite. O Japão parece ser o lugar perfeito para quem ama café. Você conhece algum outro lugar onde possa literalmente tomar banho de café? Nem eu. Esse spa de fontes termais e parque de diversões aquático perto de Tóquio ficou famoso por suas extraordinárias banheiras de hidromassagem. São 26 banhos no total, e eles são feitos de café, chá verde e muitas outras bebidas. Apenas ingredientes frescos são usados, e os banhos são reabastecidos todos os dias. Para fazer uma banheira de café, eles preparam grãos de café com água de fontes termais naturais. A propósito, o preço é bastante razoável. Um ingresso para adulto custa cerca de $36. Se você tentasse fazer uma banheira de café sozinho, provavelmente gastaria mais. Hora de desmascarar outro mito. Café descafeinado tem cafeína. Uma bebida descafeinada de tamanho médio tem cerca de 7 mg de cafeína, enquanto o café comum tem cerca de 70. Sim, 10 vezes menos, mas é o suficiente para atrapalhar seu sono. Quanto ao café clássico, lembre-se de que a cafeína tem uma meia-vida de 6 horas, por isso leva cerca de 12 horas para eliminá-la totalmente do corpo. O café é proibido antes de dormir e logo depois de acordar. O cortisol, o hormônio do estresse, não é responsável apenas pelo estresse, mas também pelos ciclos de sono. Ele aumenta entre 8 e 9 horas, então uma xícara de café só aumenta a ansiedade pela manhã. Tome seu café quando o cortisol estiver no seu nível mais baixo. Ele também aumenta entre meio-dia e 13 horas, e entre 17h30 e 18h30. Sem café nessas horas, hein? Muitas pessoas acreditam que tomar café não é o hábito mais saudável e optam por água de boa qualidade ou outras bebidas. Ainda assim, se você simplesmente não consegue dizer não ao seu prazer proibido, tente comprar uma xícara térmica e fazer café em casa. Você economizará dinheiro e poupará a natureza, pois os copos de café descartáveis não são recicláveis e demoram pelo menos 20 anos para se decompor. Uma passada rápida na cafeteria pode ser seu ritual diário, mas você já contou quanto gasta com seu hábito matinal? Os millennials gastam mais de $2.000 por ano em café, às vezes investindo mais nisso do que na própria aposentadoria. Você pode me dizer honestamente que nunca usou seu telefone enquanto dirigia? Eu sei, eu também, mas ambos sabemos que isso pode ser perigoso. Para ajudar nisso, alguns carros mais novos têm um recurso especial chamado Heads Up Display. Esta opção mostra importantes informações na sua frente, como velocidade e direção, para que você não tenha que desviar o olhar da estrada. É como uma tela flutuante na estrada na sua frente. Isso pode ajudá-lo a dirigir com mais segurança e evitar que você seja multado por ir rápido demais. Nem todos os carros são tão modernos, então para dirigir com segurança, você precisa guardar seu telefone. Felizmente, alguns carros têm lugares especiais para seu telefone enquanto você está concentrado na estrada. Um modelo específico de 2021, o Chrysler Pacifica, tem uma característica onde a segunda fila de assentos pode ser dobrada no chão. É bom para carregar itens grandes, mas quando os assentos estão montados, essas áreas são boas para armazenar coisas para que fiquem fora da vista. Basta lembrar de verificá-las e limpá-las de vez em quando, porque elas podem se tornar ímãs para todo tipo de bugigangas, como batatas fritas ou maiôs molhados que certamente começarão a cheirar em algum momento. Mantenha algum material de limpeza em seu carro, só por precaução. Você é fã de ficção científica? Tem uma boa notícia então. Acontece que carros voadores podem estar mais próximos de nós do que pensamos. E não é só porque eles parecem legais. Os fabricantes também estão procurando desenvolver tais veículos por razões práticas. Para começar, nossas estradas padrão estão ficando bastante congestionadas com o passar do tempo. Precisaremos de outros meios de transporte no futuro para poder lidar com um grande número de veículos. Online é possível encontrar muitos conceitos de carros voadores, para todas as preferências. Há um que parece um zangão gigante e outro que parece um mini avião. Os projetos mais simples apenas pegaram um carro e colocaram asas nele. Alguns carros vão acender um floco de neve no painel de instrumentos de vez em quando. Caso você esteja se perguntando, é um sensor, e um muito importante também. Ele mostra a temperatura ambiente exterior e é ativado sempre que há um aviso na estrada devido a uma queda brusca de temperatura.
Pode até vir com um aviso de áudio ou uma mensagem em seu painel para informá-lo de que as estradas podem estar ficando com gelo, para que você possa adaptar a velocidade ou mudar para os pneus apropriados se necessário. Os carros hoje em dia não são adaptados apenas para a estação fria. Eles vêm com características legais para ajudar também durante os meses de verão. Estou falando daqueles para-sóis legais. Verifique seu carro para ver se ele tem esse recurso adicional de bônus. Sabemos que eles torcem para ajudar o motorista, mesmo quando não está dirigindo voltado diretamente para a luz solar. Alguns para-sóis também podem se estender, de modo que possam dar sombra a uma área maior. Se o seu não pode se estender, há uma solução simples. Compre um extensor de parasol. Você pode até encontrá-lo online. Ele funciona sendo fixado no parasol existente ou na janela, para uma melhor cobertura de sombra e visibilidade. Agora seu carro pode ter outra característica oculta. Bem, não está tecnicamente no carro, mas em seus pneus. Hoje em dia, alguns carros vêm equipados com pneus cheios de espuma. Eles foram criados para resolver o problema dos pneus cheios de ar que muitas vezes ficavam murchos. Por quê? Bem, porque os pneus cheios de espuma têm muitos dos mesmos benefícios que os pneus cheios de ar, sem o perigo de vazamentos. Pneus com enchimento de ar normal às vezes podem perder ar com o tempo, mesmo que não tenha havido nenhum dano. Na maioria dos carros com esta característica, os pneus não são completamente preenchidos com espuma ou ar, eles têm uma mistura de ambos. Um bônus desses pneus modernos é que eles deixam os carros mais silenciosos. Geralmente os carros elétricos fazem menos ruído, mas por causa dessa espuma, eles acabam sendo tão silenciosos quanto um gato. Algumas pessoas gostam do fato de serem silenciosos, enquanto outras preferem o clássico guincho ou estrondo que os veículos fazem. Mas mesmo as pessoas que gostam do som dos motores normais podem gostar do silêncio desses novos modelos porque ainda são muito rápidos. E eu dirijo um e é divertido. Se você é tão atento quanto eu, provavelmente já notou aqueles padrões em zigue-zague nas bordas de alguns pacotes, como sacos de salgadinhos ou barras de chocolate. É claro que eles estão lá para facilitar rasgar o plástico. Mas por que isso rasga tão facilmente? O plástico é feito de moléculas compridas, chamadas polímeros. Podemos compará-los com um tecido feito de fios longos. Mas a escala é muito menor e eles não estão realmente entrelaçados. O que os sulcos fazem é remover o suporte das fibras circundantes de polímero. Se a borda for plana, as moléculas estão cercadas e meio protegidas por suas companheiras. Mas se for irregular, as moléculas nas pontas dos sulcos ficam muito mais expostas a danos mecânicos. Além disso, uma borda tão irregular permite aplicar mais força a um ponto específico, a ranhura. E ela se move para o próximo quando esse ponto falha, causando mais rasgos. O processo continua até que se pare de aplicar a força ou até que se termine de rasgar a embalagem, que aliás não tem só esse segredo. Estou prestes a revelar os fatos mais inesperados sobre essa coisa que protege os produtos. É assim que o futuro dela se parece? Uma empresa sueca inventou uma caixa de suco mágica. É feito de gel de algas, agar-agar e água. Só pode conter smoothies e sucos de validade curta. A caixa também murcha na mesma proporção em que você consome o produto dentro dela. Uau! Não parece que o futuro chegou? Sabe aquele cheiro avassalador que literalmente nos atinge quando abrimos um pote de café instantâneo? Na verdade, trata-se apenas de um aroma de café pulverizado na tampa. É feito para fornecer aquele perfume atraente de café moído na hora. Um dos principais fabricantes de macarrão instantâneo da Coreia criou uma embalagem inovadora para sua produção, que pode ser usada com segurança em micro-ondas. A empresa afirma que algum material adicional usado nela pode permanecer intacto, sem derreter mesmo em altas temperaturas. Bem, com certeza vai deixar o processo de esquentar seu almoço muito mais rápido. Quase todos os alimentos que consumimos têm um período de validade, mas esta regra não se aplica à água. Mas como é que existe uma data em cada garrafa? Não há paradoxo aqui. A validade se refere à garrafa, não ao líquido. Dizem que, independentemente da marca, todos os salgadinhos têm a data de validade que termina em um sábado. É porque uma semana de produção começa em um domingo e, correspondentemente, termina em um sábado. Bem, verifiquei meu estoque e parece ser verdade. Vá ver o seu e escreva nos comentários o que descobriu. O plástico bolha foi originalmente projetado para servir como papel de parede texturizado. Foi inventado em 1957 pelos engenheiros Mark Chavans e Alfred Fielding, em Nova Jersey. Eles selaram 2 cortinas de chuveiro,
prendendo dentro um punhado de bolhas de ar, e queriam vender o produto resultante como um tipo inovador de papel de parede. Infelizmente, a invenção acabou sendo um fracasso, como papel de parede, então eles começaram a vendê-lo como isolamento de estufa. Mas foi somente em 1961 que as qualidades protetoras do material foram descobertas, e o primeiro cliente que usou plástico bolha para a embalagem foi a IBM, para proteger seu grande e principal computador, o IBM 1401, durante o transporte. As pessoas amam itens personalizados. De acordo com os pesquisadores, 52% dos clientes online estão mais dispostos a repetir suas compras com uma empresa quando recebem caixas de remessa customizadas. Se você já viu alguém desembalando produtos da Apple, provavelmente notou que a companhia utiliza embalagens muito lacônicas, o que provavelmente o faz pensar que eles não colocaram nenhum esforço nisso. Mas não é verdade. Para alcançar tal nível de simplicidade perfeita, a Apple criou uma verdadeira cultura em torno de suas embalagens. A sede da empresa tem até um local especial para a criação de designs delas para novos produtos. Ah, olha só esta coisinha fofa. Tenho certeza de que você sabe que esse é um castor, mas pouco sabe que a gosma que ele usa para marcar seu território também pode ser usada na produção de alimentos. Cientificamente, essa gosma é chamada de castoreum e tem um aroma proeminente de almíscar e baunilha. Imaginem só, um grupo de cientistas de alimentos descobriu isso e pensou: ei, por que não incorporarmos a gosma dos castores em algumas receitas? Sim, cara, que ideia legal! O cheiro é doce, então podemos adicioná-la a sorvetes, sobremesas, é só escolher. Na verdade, essa gosma é usada há centenas de anos na medicina e perfumaria, e também em aromatizantes, mas não tanto ultimamente. Enquanto isso, a baunilha de verdade é bastante rara e está até em extinção, mas o aroma que vem debaixo do traseiro de um castor... Ah, certo, esqueci de mencionar esse detalhe. Essa gosma é frequentemente uma mistura de secreções glandulares e urina. Um sorvete de morango para mim, por favor. Lembra-se de como você fazia comidinhas de areia quando era criança? Sim, você deve ter ingerido um pouco de areia na época, pelo menos uma vez. Bem, se quiser simular aqueles dias descuidados agora que é adulto, você tem que ir ao Wendy's. Há rumores de que eles usam areia como agente antiaglomerante nas suas pimentas. Parece muito assustador, não é? Vamos dar uma olhada mais de perto e não julgar precipitadamente. Primeiro, esse mesmo agente antiaglomerante é chamado de dióxido de silício. Não é só areia coletada em uma praia. Digamos que areia é apenas outro nome para dióxido de silício. Ele tem um nome ainda mais assustador. Alguns a chamam de pó de vidro. Mas, de qualquer forma, ela é usada para prolongar a vida da pimenta e evitar eventuais aglomerados, para que a textura permaneça perfeita. O dióxido de silício é frequentemente utilizado em misturas para panificação à base de farinha e até mesmo em cosméticos. Ao contrário do análogo à base de baunilha, ele tem apenas um nome aterrorizante e uma gama bastante ampla de usos, desde cimento e vidro até aditivos alimentares. Vamos falar de lanolina. Pegue qualquer creme, pomada ou até chiclete. Certo, você pode encontrar a lanolina entre os ingredientes. Agora vamos jogar um jogo de adivinhação. Do que é feita a lanolina? É feita principalmente de plantas. É feita de lama. É feita de lã de ovelha. Se escolheu as opções A e B, desculpe, mas você errou feio. Talvez você adivinhe na próxima vez. Aqueles que optaram pela C ganham um parabéns. A lanolina é produzida a partir de lã de ovelha. O problema é que as ovelhas têm glândulas sebáceas e elas produzem uma espécie de cera de lã. Essa substância ajuda as ovelhas a derramar água e a permanecerem secas. Para obter essa cera de lã, as pessoas precisam primeiro cortar a lã das ovelhas e colocá-la numa centrífuga. Ali, o óleo é separado do pelo e de todas as outras coisas. Mas honestamente, nunca mais vou olhar para o chiclete da mesma maneira. Algumas coisas assustadoras presentes nos alimentos podem, na verdade, ser aprovadas pela FDA. Por mais estranho que possa parecer, a FDA está de acordo com 30 ou mais partes de insetos por barra de chocolate. Quer saber mais? Ok. Que tal o pelo de roedor na sua manteiga de amendoim? Delicioso! Embora a manteiga de amendoim seja um dos produtos mais bem controlados da FDA, eles não veem nada de ruim em um par de pelos de rato por embalagem. Agora vamos verificar sua intuição. Outro jogo de adivinhação para aqueles que falharam no teste da lanolina. Primeira pergunta. Quanto bolor é aceitável em uma manteiga de maçã de acordo com a FDA?
Nem tanto assim, na verdade 12% de mofo é aceitável. Segunda pergunta: quanto mofo é algo ok numa geleia de cereja? As coisas estão ficando mais mal cheirosas, pois 30% de mofo é bom para a geleia de cereja. A última: e quanto à geleia de groselha preta? Pronto, um doce de groselha com 75% de bolor é algo aprovado pela FDA. Acho que nunca mais vou comer manteiga de amendoim com geleia. Agora imagine que de repente você percebe uma mosca em sua bebida. Ela está nadando de costas? Não é bem isso. Você vai terminar de beber ou pegar outro copo? Bom, depende do sexo da mosca. Se for uma mosca fêmea visitando sua bebida, alguns minutos depois o sabor vai se tornar meio esquisito. Se uma mosca macho quiser tomar um banho em seu copo, ela não estragará a bebida. A questão é que as moscas fêmeas têm certas feromonas que são responsáveis por esse cheiro diferentão. Mesmo que você pesque a mosca instantaneamente, a bebida ainda pode perder seu sabor original, pois até mesmo 1 nanograma de feromônio é suficiente. Mas como você provavelmente não será capaz de distinguir o sexo da mosca, vai acabar pedindo um novo copo. A caixa de ovos foi projetada em 1911 pelo editor de jornal Joseph Coyle, da Colômbia Britânica. O principal objetivo da invenção era resolver uma disputa. O dono de um hotel reclamava que os ovos que recebia de um fazendeiro chegavam quebrados. Sim, a necessidade é a mãe da invenção. A Nike criou uma caixa de sapatos feita totalmente com materiais reciclados, principalmente embalagens de bebidas. Ela também permite que seu dono a use como mochila. As de papel para alimentos remontam à China, ao século II a.C. Naquela época, a comida costumava ser embrulhada em finas folhas de casca de amoreira. Mais tarde, a ideia se espalhou por todo o mundo. E em 1879, um acidente literalmente mudou a história. Um trabalhador de uma fábrica de sacolas de papel no Brooklyn ajustou a máquina que usava com as configurações erradas. E, em vez de vincar pequenos sacos, cortou-os. Quando o dono da fábrica foi acertar o equipamento de novo, percebeu que ela podia cortar e vincar ao mesmo tempo. Esse acaso levou ao surgimento de caixas de papelão produzidas em massa. Pesquisadores descobriram que o processo usado durante a fabricação delas pode afastar germes. Veja só, para fazer esse produto, as camadas de papel são moldadas e unidas a uma temperatura de até 93 graus. Isso é mais quente do que a maioria das bactérias nocivas pode suportar. É por essa razão que as caixas de papelão são uma forma bastante segura de embalar alimentos. Afinal, elas saem higienizadas do processo de fabricação, mesmo quando são feitas de materiais reciclados. Aquele pequeno ícone de frasco aberto nos potes de cosméticos é o símbolo PAO, Period After Opening, ou válido até. Ele informa sobre o período que um produto pode ser usado depois de aberto. O símbolo formado por um número seguido da letra M, meses, pode ser visto em quase todos os cosméticos. Alguns recipientes de leite feitos de plástico têm amassados nas laterais, que servem para vários propósitos. Por um lado, quando o leite estraga, o processo geralmente causa inchaço e acúmulo de alta pressão dentro do frasco. É aí que o amassado é útil. Ele expande e não deixa o recipiente explodir. Além disso, se você decidir congelar o leite, ele se expandirá como qualquer outro líquido. E novamente, o recuo irá aparecer e evitar que a embalagem quebre dentro do freezer. As garrafas de refrigerante são sempre enchidas de forma que haja algum espaço entre o líquido e a tampa. Isso porque o refrigerante contém dióxido de carbono, um gás que pode se expandir quando uma garrafa é aquecida. Se não houver espaço nela, ela pode quebrar em razão da pressão acumulada no interior. Além disso, quando você abre a bebida, os gases saem em forma de bolhas e provavelmente haverá transbordamento. A lacuna também ajuda com esse problema. Agora, sobre aquelas linhas horizontais que ajudam a segurar as garrafas plásticas. Algumas são produzidas a partir de plástico macio e não manteriam sua forma sem as linhas. Em vez disso, se torceriam facilmente ou até quebrariam. O número 57, uma garrafa de ketchup Heinz, não tem nada a ver com o rótulo do produto. A verdade é que o lugar com essa inscrição é um ponto em que se deve tocar para fazer o molho fluir. Então pare de bater no fundo da garrafa e toque no 57. A propósito, se você está se perguntando por que exatamente 57, não 34 ou 89,
Isso vem do slogan publicitário histórico 57 variedades, criado pela Heinz Company localizada em Pittsburgh, Estados Unidos. Essa campanha publicitária informava os clientes sobre os diversos produtos fabricados pela empresa. À primeira vista, tudo é óbvio sobre tampas de plástico em copos descartáveis. Elas guardam a bebida dentro, certo? Mas não é só disso que são capazes. Assim que encontrar um local aconchegante e se preparar para saborear sua bebida, você pode usar a tampa como base para copos. Se olhar com cuidado, notará sulcos especiais que abraçam o fundo deles confortavelmente. É um abraço apertado. O tamanho de cada tampa cabe no fundo do copo correspondente. A parte redonda macia sob a tampa de uma garrafa de refrigerante evita que a carbonatação escape. Sem ela, o recipiente ficaria vazio em pouco tempo, provavelmente antes mesmo de você comprá-lo. Alguma vez você já ficou no banheiro se perguntando por que o papel higiênico tem padrões extravagantes? Bem, se ficar lá por tempo suficiente, acho que finalmente chegará a essa conclusão. Na verdade, essas estampas têm uma finalidade. Elas são usadas para afofar um pouco o papel e torná-lo mais absorvente. Os padrões exclusivos ajudam a diferenciar os produtos de diferentes empresas no mercado. Além disso, o papel higiênico reciclado existe, mas não é tão popular ou bem vendido nos Estados Unidos quanto na Europa e na América Latina. E isso é tudo o que tenho a dizer a respeito. Ah, sim, um dos maiores mistérios do mundo dos lanches. Por que as bolachas têm buracos? Elas começam como uma massa hidratada, o que significa que tem muitos ingredientes úmidos em comparação com os secos, como farinha e sal. Assim, quando assam, liberam vapor à medida que são aquecidas. Isso resulta em uma textura cheia de pequenas bolsas de ar. Se precisarmos de um biscoito crocante perfeito, a massa precisa liberar o vapor que se acumulou lá dentro. E é aí que os furos são úteis, e toda essa crocância deve-se a eles. Aquela estrela que algumas casas e celeiros antigos têm nos Estados Unidos não é algo a que prestamos atenção, mas é muito familiar. Ela é conhecida como Estrela do Celeiro, independentemente de onde esteja posta. Coloque-a em um castelo e ela continuará tendo esse nome. Ninguém sabe ao certo suas origens e o significado original, mas se tornou particularmente comum no final do século XIX. Aparentemente, as pessoas costumavam pintar figuras geométricas em seus celeiros, e cada uma tinha um significado. Acreditava-se que a estrela trazia boa sorte. Houve também quem a interpretasse como o significado de bem-vindo e começou a colocá-la nas casas. Outras pessoas dizem apenas que ela possui um visual bacana e serve apenas para fins decorativos. Tenho certeza de que você já notou que os plugs elétricos têm orifícios em seus pinos, mas para que servem? Há um século, quando os primeiros plugs foram projetados, eles tinham pinos com reentrâncias. Estas se alinhavam com as saliências dentro das tomadas para prendê-las ali, de modo que não caíssem. Mais tarde, foram substituídas por orifícios com a mesma finalidade. Os plugs modernos não precisam deles para ficarem presos, são fixados com atrito e pressão. No entanto, os furos ainda são úteis, mas somente durante a produção. Alguns fabricantes inserem uma haste nos furos para mantê-los firmes enquanto os envolvem em plástico. Fora isso, os orifícios não têm utilidade e são opcionais, de modo que os fabricantes podem decidir colocá-los ou não. Eu estava dirigindo há alguns dias e notei aquelas árvores pintadas de branco na parte inferior. Só que isso é algo comum e acontece para ajudar no processo chamado escaldadura solar, no qual flutuações extremas de temperatura fazem com que a casca da árvore rache. A camada de tinta branca serve como um protetor solar duradouro. Esse método também é utilizado em pomares e fazendas de árvores. Isso é feito para proteger os exemplares mais jovens e dar a eles a melhor possibilidade de sobreviver aos seus primeiros anos. Os Estados Unidos usavam uniformes com listras pretas e brancas. No início do século XX, as coisas começaram a mudar, e alterar essas cores supostamente ajudaria a remover a associação com gangues. Macacões laranjas surgiram nos anos 70. Os presos nem sempre os usam, apenas quando são transportados ou saem da prisão. Por quê? Para maior visibilidade. Vestindo uma roupa laranja, um preso não consegue fugir e sumir facilmente na multidão. Ok, mais sobre uniformes. Por exemplo, os astronautas sempre usam branco, e há uma boa razão para isso. O espaço não é o lugar mais seguro, e as temperaturas são muito extremas, desde calores escaldantes a frios congelantes. O branco é a cor que melhor reflete o calor, e é ótimo para os sistemas de resfriamento e aquecimento do traje espacial.
E o último ponto, na escuridão do espaço, o branco é a cor mais visível, então essa é outra vantagem. Ok, faz sentido, mas então por que os bombeiros não usam branco para refletir o calor? Bom, quando você está cercado por chamas, a cor do uniforme não faz muita diferença. E o problema com o branco é que ele fica coberto de cinzas e poeira, então não parece mais branco. Com preto ou marrom, não há esse problema, ou pelo menos não é tão visível. Os bombeiros também têm listras refletivas em seus uniformes para chamarem a atenção. A próxima profissão que vem à mente são os policiais. Que cor eles usam? Sim, azul escuro. Então, o primeiro departamento de polícia foi formado no início do século XIX no Reino Unido. O uniforme era azul para que fosse fácil distinguir entre policiais e soldados, que até então usavam branco e vermelho. Quando foi criado um departamento de polícia nos Estados Unidos, algumas décadas depois, eles seguiram a tradição. Curiosamente, a tonalidade do uniforme nunca mudou. Acontece que é uma cor muito prática. As manchas não ficam tão visíveis. E também é muito útil porque, à noite, um policial pode seguir suspeitos permanecendo despercebido. Os trabalhadores de saúde geralmente usam uniformes que têm um tom de azul ou verde. Há uma razão para isso. Antes do século XX, a equipe médica usava suas roupas normais, mesmo ao realizar uma cirurgia. Com o desenvolvimento da medicina, as pessoas começaram a notar a necessidade de um ambiente estéril. Então passaram a usar um uniforme. No começo era branco para significar limpeza, mas o problema era que algumas manchas eram muito difíceis de lavar do uniforme branco. A cor branca ficava esverdeada em pouco tempo, então fazia sentido tornar o uniforme verde e azul. Tem outro motivo também. Os cirurgiões se concentram principalmente nas cores vermelhas durante o trabalho. Azul e verde estão exatamente no lado oposto do espectro. Então, se todo o resto for azul esverdeado, o vermelho se torna ainda mais distinto. Ainda assim, é um erro pensar que todos eles usam exatamente a mesma cor. Em muitos hospitais, departamentos são codificados por cores. Quero dizer que diferentes departamentos usam uniformes de cores diferentes para que as pessoas e outros médicos possam distinguir rapidamente entre enfermeiros, cirurgiões e médicos. Isso ajuda a abordar a pessoa correta com uma solicitação específica. O detalhe mais fofo sobre as roupas dos médicos, no entanto, são provavelmente os Crocs. Por que eles adoram esse tipo de calçado? Bom, acontece que eles são os mais fáceis de limpar e esterilizar. A espuma utilizada em sua confecção pode ser lavada à mão ou na máquina, e não haverá nenhum dano ao sapato. Além disso, eles são obviamente macios, confortáveis e respiráveis, o que os torna os melhores sapatos para pessoas que passam dias em pé. Já se perguntou por que a maioria dos médicos tem uma caligrafia ruim? Não tem uma matéria específica para isso nas faculdades de medicina. A razão pela qual é tão comum é que os médicos estão sempre com pressa e escrevem o mais rápido possível. Então não há tempo para se importarem com a beleza da caligrafia. Além disso, tenha em mente que você não é a única pessoa para quem eles escrevem uma receita no dia. Os médicos precisam fazer muitos documentos, muitas vezes por cerca de 10 horas seguidas, e a maior parte do tempo estão muito cansados para se preocupar com sua letra. Na maioria dos países, os vestidos de noiva são tipicamente brancos, mas essa tradição não é tão antiga quanto você imagina. Até o século XIX, os vestidos de noiva eram de qualquer cor. Basicamente, uma noiva usava o melhor vestido que possuía. Muitas vezes, eles não eram brancos. Veja só, antigamente, sem água corrente, o branco não era uma cor muito prática. Mulheres das famílias reais normalmente se casavam usando vestidos vermelhos. Em 1840, a rainha Vitória mudou a tradição quando se casou com um vestido branco. No começo foi desaprovado porque o branco era associado ao luto, então não era uma cor muito festiva. Ainda assim, menos de uma década depois, o branco se tornou amplamente aceito e começou a ser associado à pureza e à inocência. Um pouco mais sobre casamentos. Normalmente, alianças de noivado e de casamento são usadas no dedo anelar, e a tradição remonta ao Antigo Egito, Roma e Grécia. As pessoas usavam seus anéis em tal dedo porque acreditavam que havia uma veia neste dedo em particular que levava direto ao coração. Usar um anel neste dedo simbolizava que seu coração foi tomado. Eu percebi que em desenhos animados mais antigos, muitos personagens usam luvas brancas. Fiz algumas pesquisas e descobri que na época em que os filmes de animação eram em preto e branco, colocar essas luvas brancas era uma maneira de fazer com que as mãos se destacassem dos corpos pretos. Depois, a animação evoluiu, porém as luvas permaneceram como tradição da Disney.
Mas também há outros motivos. As mãos humanas tornam os personagens animais mais humanizados e relacionáveis. Além disso, essas luvas são muito fáceis de animar, o que acelera o processo. Outra coisa é que muitos personagens de desenhos animados têm 4 dedos, e há razões para isso também. Primeiro, isso facilita o trabalho dos animadores. Embora as figuras humanas tenham sido retratadas de forma mais realista, os animais e outros personagens podiam ser bem desenhados com 4 dedos, e os criadores estavam tirando proveito disso. Além disso, há um motivo visual. O próprio Walt Disney disse certa vez que se esse famoso camundongo tivesse 5 dedos, suas mãos pareceriam um cacho de bananas. Quando eu era criança e assistia aos desenhos animados matinais antes da escola, nunca entendi realmente por que alguns personagens adultos não mostravam o rosto. Na verdade, eu estava a meio caminho de saber o motivo. Os adultos não eram o foco principal dos programas. Eles estavam lá apenas fazendo suas coisas de adulto, enquanto os personagens principais, geralmente jovens ou animais, faziam todas as coisas divertidas. Mas os mais velhos estavam sempre presentes, para ficar de olho nos protagonistas e ajudá-los quando fosse preciso. Do ponto de vista da animação, também era mais barato, mais fácil e consumia muito menos tempo para os animadores da época não fazerem os rostos. Dessa forma, não precisariam também sincronizar os lábios para cada segmento de fala. E também podiam simplesmente reutilizar animações antigas ou alterar o mínimo possível se os roteiristas mudassem a história de última hora. Isso economizava muito tempo e dinheiro para as empresas. Todos nós já vimos uma casa com 2 chaminés, mas será que elas têm uma finalidade real ou são apenas para fins estéticos? Nas residências mais antigas, localizadas em climas mais frios, era bastante comum ter uma chaminé com 2 ou mais passagens separadas, para o transporte de gases para o exterior. Antigamente, as casas não eram tão herméticas quanto hoje em dia, por isso precisavam de mais fontes de aquecimento para se manterem aquecidas. As pessoas tinham lareiras e vários fogões a lenha. Ter várias chaminés permitia que os moradores liberassem todos os gases de uma só vez. As moradias modernas são construídas de forma muito mais hermética e isolada, de modo que não precisam de mais de uma fonte de calor, mesmo em climas mais frios. Portanto, as 2 chaminés servem mais a um propósito estético. Além disso, é caro removê-las no caso de uma residência mais antiga. Às vezes os volantes dos carros são extremamente pegajosos, e aqui está o motivo. Eles geralmente são revestidos com materiais como vinil ou couro, e ambos são propensos a acumular resíduos de superfície, como poeira, gordura de alimentos, óleo e suor das palmas das mãos. Mesmo que você não sinta que suas mãos estão sujas, sempre há algo nelas, e o material de que é feito o volante fica feliz em manter isso. Em algum momento, o resíduo da superfície se acumula o suficiente para te dar aquela sensação pegajosa. Você tem 2 soluções: usar luvas para dirigir ou simplesmente limpar o volante de vez em quando. Alguns ônibus escolares dos Estados Unidos têm teto branco. Aparentemente, isso é feito para garantir que o interior fique fresco nos dias quentes. O fato é que as cores escuras, especialmente o preto, absorvem a luz e o calor. É por isso que o asfalto é especialmente quente em dias de temperatura alta, e também por essa razão que você sente calor com roupas escuras no verão. A cor branca, por outro lado, reflete a luz e o calor, e tudo se aquece menos rapidamente. Se você já viajou, deve ter notado que a mesma temperatura parece diferente em lugares diferentes.